Testemunhas de Jeová. O caso que ninguém conseguiu enterrar. Em 9 de fevereiro de 2026, algo aconteceu dentro do prédio judicial mais antigo da Escandinávia que dificilmente poderá ser desfeito. Não foi um protesto. Não foi um vazamento. Não foi uma denúncia anônima. Foi algo muito mais perigoso para uma organização acostumada a controlar sua própria narrativa. O registro oficial da verdade. Durante 3 dias consecutivos na Suprema Corte da Noruega, juízes ouviram argumentos que não tratavam de fé, salvação ou escatologia. Ninguém discutiu Deus, ninguém discutiu a Bíblia. O que estava em jogo era mais concreto e mais explosivo: dinheiro público, direitos humanos e o limite entre liberdade religiosa e abuso institucionalizado. De um lado, o Estado norueguês apresentou documentos internos, vídeos oficiais, literatura doutrinária e décadas de depoimentos de pessoas que afirmam ter perdido tudo: pais, filhos, irmãos, identidade social. Do outro, um dos advogados mais caros e respeitados do país defendia a Watchtower Bible and Tract Society, a corporação que governa as testemunhas de Jeová globalmente. O valor financeiro imediato era de cerca de 16 milhões de coroas norueguesas por ano, aproximadamente 1,6 milhão de dólares em subsídios estatais. Mas o valor simbólico era muito maior, porque se um país democrático, constitucionalmente obrigado a tratar religiões de forma igualitária, consegue dizer não mais, a pergunta inevitável surge: quem vem depois? Esta não é apenas uma história norueguesa. É um teste de estresse para todo o Ocidente. Quando religião e dinheiro caminharam juntos, a relação entre a Noruega e as testemunhas de Jeová começou de forma cordial, quase banal. Em 1985, a organização conquistou algo extremamente valioso: registro oficial como comunidade religiosa reconhecida. Isso não era simbólico. O registro permitia casamentos legalmente válidos, acesso a subsídios públicos, reconhecimento institucional pleno. Tudo isso baseado no princípio constitucional norueguês de igualdade religiosa, previsto na seção 16 da Constituição. Se o Estado financia a Igreja da Noruega, deve financiar proporcionalmente as demais comunidades religiosas. Durante 3 décadas, o sistema funcionou sem grandes conflitos. Mesmo práticas controversas, como a desassociação e o boicote social, foram analisadas pelo administrador estatal em 1999, 2012 e 2019, sempre com a mesma conclusão: não havia base legal para negar os subsídios. Os cheques continuavam chegando. Até que, em 1º de janeiro de 2021, o jogo mudou. A nova lei e o conceito que mudou tudo. Em 2021, a Noruega promulgou uma nova lei de comunidades religiosas, uma reforma profunda do arcabouço legal que regula organizações religiosas no país. A mudança foi cirúrgica. Pela primeira vez, a lei estabelecia critérios explícitos para negar financiamento, incluindo casos em que uma comunidade viola direitos das crianças, pratica coerção ou ameaças, promove discriminação, exerce controle social negativo. Esse último termo se tornaria o epicentro da batalha. Controle social negativo não exige violência física. Ele opera por pressão psicológica, medo de ostracismo, punições sociais sistemáticas, especialmente eficazes contra crianças e adolescentes. Poucos meses depois, a lei foi colocada à prova. As cartas que quebraram o silêncio. Em 2021, 2 ex-testemunhas de Jeová e um denunciante anônimo, ainda ativo, enviaram cartas detalhadas ao administrador estadual. O conteúdo era devastador. Crianças batizadas aos 12 ou 13 anos. Exclusão social total ao questionarem a fé. Separação familiar imposta, não opcional. Anúncios públicos que acionavam o boicote automático. Não se tratava de decisões individuais. Era política organizacional. A governadora do condado de Oslo e Viken, Valgerd Svarstad Haugland, analisou o material. Em janeiro de 2022, tomou uma decisão histórica. Negou os subsídios às testemunhas de Jeová. A justificativa foi clara.
A prática de exclusão aplicada a menores violava os direitos das crianças segundo a lei norueguesa. Poucos meses depois, veio algo ainda mais grave. O dia em que uma religião perdeu o registro. Em dezembro de 2022, após a Watchtower se recusar a implementar medidas corretivas em seus ensinamentos, o Estado fez o impensável. Revogou completamente o registro da organização. Pela primeira vez na história moderna da Noruega, uma comunidade religiosa foi considerada indigna de reconhecimento oficial. Sem registro, não havia casamentos, subsídios, status institucional. A resposta da Watchtower foi previsível: processo judicial, testemunhas, traumas e um tribunal dividido. O primeiro julgamento ocorreu em janeiro de 2024, no Tribunal Distrital de Oslo. Durante 2 semanas, ex-membros testemunharam. Não sobre teologia, sobre consequências. Pais relataram o dia em que perderam filhos. Filhos adultos explicaram como um anúncio público apagou décadas de vínculos familiares. Jan Frode Nielsen foi direto. Ser desassociado é a causa raiz do meu sofrimento. Leander Jonah foi ainda mais brutal. Tive que escolher entre suicídio e sair das Testemunhas de Jeová. Em 4 de março de 2024, o tribunal decidiu a favor do Estado. Reconheceu que a organização fomenta isolamento social sistemático e ordenou o pagamento de 1,1 milhão de coroas em custos legais. Mas a história ainda estava longe do fim. A reviravolta que quase reescreveu tudo. Em março de 2025, o Tribunal de Apelação de Borgarting anulou a decisão. Restabeleceu o registro. Declarou as decisões do governo inconstitucionais. A Watchtower comemorou publicamente. No site oficial, declarou-se totalmente vindicada. Parecia vitória. Mas o Estado não recuou. Em 24 de abril de 2025, o governo levou o caso à Suprema Corte. O erro que ninguém esperava, fevereiro de 2026. Sala lotada. Caso transmitido ao vivo. A advogada do Estado, Liv Inger Gran Gabrielsen, foi precisa. Subsídios não são direitos absolutos, são condicionais. Então veio o advogado da Watchtower, Anders Christian Stray Ristol. Confiante, articulado, ele tentou neutralizar o ponto central do caso. A palavra shunning, isolamento. Ele disse aos juízes que o termo era exagerado, emocionalmente inflado, praticamente neutro. E então o Estado exibiu o vídeo. Um vídeo oficial da própria Watchtower, publicado no site da organização, intitulado "Lealmente sustentem os juízos de Jeová. Expulsem os pecadores impenitentes." A palavra estava ali. No título. Produzido pela própria organização. O drama mostrava pais expulsando uma filha de casa e ignorando-a por 15 anos. Silêncio no tribunal. Quando apagar provas só confirma a culpa. A situação ficou ainda pior quando se revelou que, em 2024, a Watchtower removeu silenciosamente o vídeo do site. Sem aviso. Sem explicação. Registros da Wayback Machine confirmaram. O material existiu, foi usado em tribunais e depois desapareceu. Isso não é correção editorial. É controle de danos. A verdadeira pergunta por trás do caso, a questão central, nunca foi se as Testemunhas de Jeová praticam boicote. Elas praticam e documentam isso. A questão é outra. Um Estado democrático pode condicionar dinheiro público ao respeito a direitos humanos? O Estado diz que sim. A Watchtower diz que isso é coerção doutrinária. E aqui está o ponto crítico. Ninguém está proibindo a organização de existir. Apenas de enviar a conta aos contribuintes. Segundo declarações ao Internal Revenue Service, a Watchtower reportou 1,59 bilhão de dólares em ativos. Imóveis vendidos no Brooklyn renderam centenas de milhões. A atividade principal listada, investimentos, tudo isento de impostos. Enquanto isso, membros comuns são incentivados a viver com simplicidade. A Noruega expôs uma pergunta que os Secrariatsira evitam. Benefícios fiscais devem ser incondicionais? O mundo não está perseguindo ninguém. Está observando. Independentemente do veredicto, algo já mudou. A palavra ostracismo
Está no registro oficial da Suprema Corte. Os vídeos estão arquivados. Os depoimentos são permanentes. Para quem ainda está dentro e ouviu que isso é perseguição, reflita. Ninguém está pedindo que você abandone sua fé. A pergunta é simples e profundamente desconfortável. Os contribuintes devem financiar uma organização que instrui pais a cortar laços com seus próprios filhos? Isso não é ataque religioso. É a lei e os direitos humanos falando mais alto. O mundo não está contra as testemunhas de Jeová. O mundo está, finalmente, prestando atenção. Obrigado.